Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou feliz demais, mais um episódio aqui e hoje eu vou conversar com o grande Marcelo, uma figura diferente que passou por mais uns perrengues com a gente, no mesmo top. Vamos conhecer um pouco mais dele. Marcelo, obrigado por ter vindo. O prazer é meu, Wellington. Primeiramente, eu tô até meio... Não achava que o negócio era tão profissional, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você. Espero que a nossa conversa seja muito gratificante, assim, muito edificante para as outras pessoas e que se a gente conseguir em uma pessoa fazer diferença na vida de uma pessoa, a gente vai estar cumprindo o propósito que a gente da nossa conversa aqui. Amém. Obrigado pelo convite. Apresentei, Marcelo. Você é o Marcelo Legendário? 112-396. Com muito orgulho, faço parte desse movimento. Tive uma experiência diferente, né? Muitas pessoas têm vários tipos de experiência. Eu tive uma experiência particular, mas foi, tipo assim, certeira naquilo que eu precisava. Então, foi bem legal. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco do Marcelo. Marcelo, você é convertido ou você vem de um lar cristão? Os dois, né? Os dois. Porque eu nasci num lar cristão, meu pai sempre foi, já nasceu crente. Meu pai é filho de pastor, casou com a minha mãe católica, só que no primeiro ano de casamento do meu pai, a minha mãe já se converteu também. Ela era extremamente praticante, era uma católica praticante, mas ela fala que na primeira vez que ela foi numa igreja com meu pai, ela nunca havia chorado dentro de uma igreja católica, assim, nunca tinha sentido o Espírito Santo de Deus. Apesar dela ser extremamente correta, extremamente fiel ao que ela acreditava. Mas no momento que ela pisou e ouviu os cânticos, a pregação, ali ela falou, aqui é meu lugar. Então a minha família, principalmente por parte de pai, ela é toda evangélica. Pastores, meus avós eram pastor, meu avô era pastor, tenho tios pastores, tias pastoras, diaconisas, aí você vai, são 9 filhos, né? São 9 irmãos do lado do meu pai, primos, pastores, e do lado da minha mãe todos católicos, só que não são católicos assim, eu sou católico, não, são praticantes, sérios, pessoas com caráter assim incrível. Então eu vim desse background aí. Então vivia dentro da igreja e com praticamente 20 anos eu dei uma escapada. E Você já morava aqui? Com 21 eu estava aqui nos Estados Unidos, aí fiquei um bom período fora da igreja, tipo uns 8 anos, assim, vivendo aquele crente Raimundo que a gente fala. E é por causa da questão a questão da gente não conseguir ficar longe, então a gente ia na igreja, mas ao mesmo tempo vivendo o mundo como qualquer outra pessoa, como uma pessoa normal, entendeu? Certo. E aí você voltou, já tem quanto tempo que você está, vamos falar assim, direto, praticante da igreja? Eu voltei mesmo em 98, quando eu estava morando na Flórida e voltei para New Jersey. E a Luciana, minha irmã, a mulher dos céus, orava e falava com o pastor Marcelo, meu irmão tá lá na Flórida, tá bem muito longe e tal. Aí ele falou, deixa comigo, quando ele chegar aqui eu cato ele. E o pastor Marcelo, a igreja era bem pequenininha, eu cheguei, e quando eu cheguei na igreja de 98, ele me adotou. Tá com ele o tempo inteiro, ele fez aquela parte que a gente chama Discipulado. do discipulado. Eu ia assistir jogos ali no Tio Pepe, eu lembro disso, e ele nem palmeirense eu sou muito palmeirense. E aí eu ia assistir ele, eu vou com você. Ele estava junto comigo lá dentro do Tio Pepe, mas a ideia dele, eu vou tratar com esse cara. E graças a Deus ele fez o trabalho dele muito bem feito. Graças a Deus. Acho que fez, não? Não, com certeza. Acho que fez. Ô Marcelo, e aí eu falo muito que a gente vai vivendo dentro da igreja e as coisas vão acontecendo. Aí, o que te fez, vamos falar assim, perceber uma necessidade, às vezes, de mudança? Mudança No sentido da sua vida pessoal ali, que você estava, igual você falou,
Você ficava ali dentro da igreja, voltando, tudo, mas às vezes você sente uma falta, de vez em quando você escuta um pouquinho a voz do Espírito Santo, Sim, né? sim, sim, sim. Quem teve essa experiência de um dia ser, um dia estar na presença do Senhor e você sair, o cara ele nunca aproveita, né? Essa que é a verdade. Tipo assim, eu ia para a igreja e me sentia mal porque eu estava no mundo, né? Foi interessante, porque eu recebi um dinheiro de um suco, eu trabalhava na ponte, caí e fui para a Flórida. Aí, tipo assim, minha vida lá na Flórida era bagunça o tempo inteiro. E só que quando eu estava numa situação de pecado, eu me sentia muito mal porque eu não pertencia àquele meio. Quer dizer, eu, eu me batizei com 14 anos de idade na igreja, com 15 eu fui batizado com o Espírito Santo, então não adianta, a gente vai, o Espírito Santo vai ficar batendo até a gente voltar. Então, e uma coisa, olha, que era muito forte na minha vida era eu sabia que eu tinha um chamado, principalmente para a parte social. É uma coisa que Deus me chama desde pequeno. Então, e eu sempre tive assim: você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa dentro da igreja, principalmente na área social. Porque uma coisa que me chama muita atenção é a necessidade. Tipo assim, eu olho às vezes, uma riqueza, o cara, para mim não faz diferença. Tipo, legal, bacana, que benção. Bom que Mas existe. eu vejo a miséria, isso aí me chama, meus olhos vão sempre pro outro lado, sempre. Então era uma coisa assim, mesmo eu fora da igreja, eu falava assim: eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar nisso, nem nos meus últimos dias, mas eu vou trabalhar. Então, é uma coisa que eu tinha que voltar, cara. Tem o chamado, né, mano? Tinha o chamado, não adianta. E aí, hoje em dia, Marcelo, eu vejo assim, te acompanhando lá na igreja, tem um projeto. Tem quanto tempo você está nesse projeto? Que você... Da África? Isso. Ok, o projeto, na realidade, o pastor Marcelo foi em 2023 com a família dele. É, fez uma. Foi com a família e acho que a Márcia, que é lá da KCA, também foi com eles. E aí aquilo ali, meu Deus, tipo assim, na época eu não podia ir. Meu filho, depois a gente pode mais para frente, meu filho estava com um problema de saúde muito sério, e aí eu não pude ir, mas aquilo ali, tipo assim, eu tenho que estar lá, cara, eu tenho que estar lá. Eu já conversei com você Sim. sobre isso, tipo assim, eu preciso estar lá. E aí, o ano passado, aquilo ali começou a me incomodar, o Espírito Santo falar comigo, vai, vamos fazer. Só que na minha cabeça era assim: como que eu vou chegar para o pastor Marcelo e falar para ele assim, pastor, vamos fazer um negócio da África, cara, o ano que vem? Se a gente está no meio de uma construção, cara. Mas eu falei assim, mas eu resolvi ouvir a voz do Senhor para falar com ele. Um dia lá, chamei ele no canto lá, esperando que ele falasse assim, um pastor, vamos ser sinceros, um pastor normal. E o pastor Marcelo não é normal. Mas um pastor normal, o que falaria, Wellington? Ele falou assim: meu irmão, vamos dar uma segurada. Eu estou no último ano da nossa construção, vamos dar uma segurada, vamos concentrar todo o esforço na construção e depois a gente vem com esses projetos, que custa dinheiro, você sabe disso. Claro. E aí cheguei com o pastor, falei: pastor, eu estou com isso, eu não quero só levar alimento, eu estou querendo ir para abrir poços, para fazer a diferença, quero que os lugares que a gente chegue, a gente possa fazer alguma diferença. E ele falou: manda brasa. Manda brasa. Aí eu falei para ele: mas e a construção? Ele falou da seguinte maneira: Marcelo, quem dá para construção, dá para missões, dá para tudo. E eu posso te falar, para a gente concluir a nossa igreja, a gente precisa fazer missões. Então manda brasa. Entendeu? Aí eu falei: meu, por isso que eu tô com esse cara há 27 anos e não quero ir para lugar nenhum. Agora, o Marcelo, eu às vezes fico, minha cabeça, eu já escutei várias pessoas falando assim, pô, mas por que você não faz com o seu vizinho? Você tem que ir lá para a África. Sim. O que você pensa? O que você responde nessa hora? Eu acho que você deve fazer. A gente estava conversando até agora há pouco de uma pessoa dentro do nosso meio que precisa de ajuda. A gente nunca pode fechar os olhos para a necessidade de quem está perto nosso. A igreja não é igreja. Se tiver uma pessoa dentro da nossa igreja passando uma necessidade, ela não é uma igreja. Ela, entendeu? Sim, sim. E isso
eu sou muito tranquilo dentro da nossa igreja, porque todas as pessoas que precisam e pedem ajuda, a gente faz acontecer. É. Bati aqui, desculpa. Não, você vai. A gente faz acontecer. Então, essa parte tá coberta, Wellington. Assim, uma coisa que eu tenho muito, que eu ouvi até de amigos meus do Brasil, você vai para a África, o Brasil aqui, cara, como que tá? Eu falei, calma, velhão, calma, a gente vai para o Brasil também. Só que era uma porta aberta que o pastor Marcelo já tinha, que já ajuda esse ministério, que é o Mãos Estendidas, né, o pastor Elias. Mas o próximo passo é ajudar o Brasil também. E uma grande sacada, e eu acho que uma grande questão que Deus tem colocado na nossa vida, nos mostrado, é a questão da juventude estar com a gente, entendeu, Hélio? De velho só vai Criando cultura. De velho só vai eu, você e o pastor Marcelo. O resto é molecada, velho. Boa. Entendeu? Então, agora imagina, nós dois e o pastor, nós somos brasileiros, pouco tempo, estamos aqui nos Estados Unidos e a gente vai abrir 6 poços lá. Nós vamos levar 6 toneladas de alimento. Quer dizer, quem olha de fora, pô, legal. Agora imagina essa molecada que nasceu aqui, estão ótimos trabalhos, estão na faculdade. O que se a mosquinha de missões picar essa molecada, o que eles vão ser capazes de fazer, ué? África, Brasil, a Índia, aonde Deus direcionar essa molecada, meu irmão, o negócio vai pegar. E a gente só vai junto com eles depois, entendeu? Observando, entendeu? Eu costumo dizer que a gente trabalha sobre uma gestão. E a gestão de Deus, do Espírito Santo, de direcionar, né, a oportunidade que teve agora é essa, nós vamos fazer isso. Exatamente. E tendo outras oportunidades, nós vamos fazer também. Nunca, se a gente nunca está preso a eu vou ajudar só o Brasil porque eu sou brasileiro. Às vezes tem um monte de americano que ajudam o Brasil. Isso, que está ajudando, né? O Brasil. Sim, e a gente vai. Isso não está no nosso controle, né, Marcelo? Mas se você, igual essa pergunta que a pessoa pode fazer, se você voltar a pergunta para ela, me traz o projeto. Não aonde tem. você quer? Não tem. Entendeu? Não tem. Porque é a facilidade é a questão da crítica. É a questão da crítica. Né? E como eu te falei, eu sou muito crítico. Quando a gente está parado, a nossa questão é: por que você não faz isso? Você sempre tem uma crítica para fazer. Agora, tenta fazer alguma coisa. Seja, igual você falou, o que apareceu é isso, vamos fazer isso. Agora, uma coisa que... Deixa eu ver como que você pensa nisso também. Quando você sai daqui para ir para a África, qual que é o seu sentimento? Qual que é o seu entendimento nisso? Você está indo para ajudar as pessoas? Não. Qual que é o seu entendimento? Isso é uma crise que eu tenho, porque assim, eu fui para o Equador com o pastor Juscelio, a gente fez uma missão lá, e eu falei justamente isso com o pastor Juscelio. As pessoas tinham uma gratidão daquilo que a gente estava. A gente levou alimento, a gente foi no meio da selva lá, num lugar muito, muito complicado de chegar, e levamos mantimento, e eles eram tão gratos com a gente assim. Só que, eu acho que eu até já te falei isso, Alito, a gente vive o evangelho, sabe, é palpável o evangelho, tipo, de você estar falando de Jesus para alguém e ao mesmo tempo suprindo o alimento, suprindo a necessidade daquele momento. Então, você volta muito mais, se você é muito mais abençoado, então eu tipo assim, eu até brinco com a Flávia, assim, eu sou é meio egoísmo mesmo, que eu tô indo para lá por causa de mim, cara. Sabe? Apesar de amar aquelas pessoas, aquele vídeo que o pastor Elias mandou, que o pastor Marcelo colocou, cara, você ama aquelas pessoas sem conhecer. Eu tenho vontade de entrar naquele meio e dançar com eles. Só que, cara, eu sei que eu vou ajudar, que a nossa igreja está ajudando, mas realmente a gente está indo para ser abençoado, para a gente ter aquela experiência, né? Mas é aquela coisa que seja assim. Você está indo para ser abençoado, você vai ser bênção também, não? Sim, com certeza. Então, porque durante 5 anos eu fiz um projeto, eu trabalhava como palhaço de hospital. Pô, que legal. E o mais interessante é que no início, eu acho que até um pouco de prepotência nossa, minha, era muito assim, quando eu pensei em começar a fazer esse trabalho, vou lá ajudar as crianças, alegrar, porque elas precisam. Sim. Esse é o primeiro momento.
Você vai, às vezes, o primeiro dia eu fui fazendo um acompanhamento. Eu não fui nem vestido de palhaço, eu só vi o que estava acontecendo. Aí você fala, cara, quem precisa disso aqui sou eu. Verdade. A mudança ela vai vir. O que eles têm para te dar de amor, de carinho, numa situação às vezes difícil. É igual você está falando. Quando eu vejo aquele pessoal Meu Deus. orando e dançando e alegre, aí você olha assim, o cara não tem a água potável, o cara tem uma alimentação totalmente restrita, o cara para ir para a igreja ele vai andar 2, 3, 4 horas. Exatamente. Aí você fala, cara, a gente é muito pequeno. A gente é muito privilegiado e muito pequeno perto dessas pessoas. Perto dessas pessoas. Muito pequeno. É o que eu tenho falado, eu quero ir lá para absorver isso. Exatamente. Eu brinco que hoje, com esse projeto aqui, cada dia que senta uma pessoa e conta a história dela, cara, eu absorvo tanto que eu falo, cara, eu preciso de aprender isso aí, ó. Isso aí, cada um traz uma coisa e você fala, que maravilha. Sim. Agora, Marcelo, eu vou entrar num ponto aqui que você comentou, e até mesmo porque eu acho que é importante para as pessoas conhecerem e saberem. Sim. Hoje, seu menino lançou uma música. Foi. Né? Eu coloquei Depois se você puder colocar na descrição do vídeo. Vou colocar na descrição o link do Spotify. Coloquei no Instagram já, o pessoal compartilhar e escutar. Mas me conta um pouco sobre isso, porque eu vi que, assim, não tem problema. Não tem problema nenhum. Foi justamente por isso que o que o Legendário fez, tipo assim, a experiência que eu tive foi muito ligada a esse problema que meu filho teve. Meu filho, há 6 anos atrás, ele foi contaminado ele foi picado por um carrapato, e esse carrapato entrou 2 bactérias no corpo dele, e elas se alojaram, 2 tipos de bactérias, não são 2 bactérias, elas proliferam muito rápido, e essas 2 bactérias se alojaram no sistema nervoso central. Meu filho era um menino feliz, brincalhão, ativo, de repente ele parou, perdeu o foco completamente, virou outra pessoa, então assim, uma coisa assustadora. E a nossa vida, minha vida da minha família, deu uma cambalhota. Tipo assim, tudo que você pode imaginar, cara. Financeiramente, nossa vida bagunçou, assim, grandão. E aí, o Caleb, no caso, meu filho mais velho, ele, durante o primeiro ano dele, nós tratamos como se fosse nós não sabíamos, não tinha ideia do que estava acontecendo. E nós tratamos ele como um problema psiquiátrico, porque ele tinha ansiedade, ele tinha alucinações, ele tinha depressão, ele tinha tudo que você pode imaginar. E o negócio, e ele tomando remédios extremamente pesados, e o problema dele só aumentando, cara. Só aumentando. E Flávia, minha esposa, que eu até brinquei lá, é uma legendária, porque a maneira com que ela assumiu essa questão, eu, tipo assim, até hoje, tipo, a maneira como que Deus usou e ela tomou a rédea da situação, porque eu precisava trabalhar. Sim. Então, aí ela em cima, e a situação foi só piorando. Aí eu vou tentar chegar mais ou menos no ponto que deu uma virada. Foi fazer 1 ano já que nós estávamos tratando o Caleb com um problema psiquiátrico. E aí ele teve uma crise muito forte, mas muito forte. E chegou ao ponto a psiquiatra falar assim, ó, o próximo passo é internar numa clínica. E eu fiz uma oração muito séria com Deus, assim, tipo, eu falei, Deus, eu aguento qualquer pancada, cara, na minha vida, qualquer coisa, mas eu não sei o que vai ser da minha vida se eu deixar meu filho numa clínica e ir embora. Eu não tenho estrutura para isso, Senhor. E falei muito sério com Deus aquele dia. E a Flávia, quando chegou aqui nos Estados Unidos, ela trabalhou de babysitter para uma família, cuidou de 3 meninos, e já fazia tempo que ela não via essa família. E ela começou com outro trabalho na mesma área, na mesma região, se ficar confuso, você me fala. Às vezes eu misturo um monte de assunto. Pode ir. Aí ela
Ela começou a trabalhar com organização de closets, ela faz esse tipo de trabalho. E ela pegou uma cliente nessa área e estava trabalhando nessa região. E ela saindo dessa casa dessa cliente, cruza a mulher, essa primeira patroa dela, uma das primeiras patroas. Ela falou, Flávia. E ela adorava a Flávia, pelo cuidado que ela teve com as crianças dela e tal. E aí ela falou, o que você está fazendo? Ah, eu estou aqui na casa de fulano, aqui, estou fazendo essa parte de organização. Ah, não, você vai trabalhar para mim também. Aí já pegou o contato da mulher e tal, e marcou para a semana seguinte. Beleza. Aí começou a trabalhar para essa mulher. E eu não sei se na primeira ou na segunda semana que foi que aconteceu essa questão que eu orei a Deus e falei, Deus, eu não tenho estrutura para deixar meu filho dentro de uma clínica e ir embora. Eu não sei o que o senhor vai fazer. Eu sei que o senhor pode fazer, mas eu não sei o que o senhor vai fazer, mas eu preciso. E aí a Flávia, tivemos uma semana terrível, Wellington, assim, terrível. Meu filho, ele tinha crises de ansiedade, ele tinha crises de agressividade, ele tinha crises de depressão, assim, na sequência, assim. A gente não dormia, ele não dormia. Não. Então eu acordo 3 horas da manhã, que trabalho no caminhão, então eu tinha que acordar às 3 horas da manhã. Eu, várias vezes, eu, tipo, fiquei em claro, sim, semanas em claro, sim, saí e ia trabalhar. E a Flávia pode ir embora que eu vou tentar segurar. E ele tinha que dopar, tinha que medicar. E aí teve um dia que ela já estava trabalhando para essa mulher, para essa cliente, que ela foi teve uma noite terrível. Aí foi na semana seguinte da minha oração. Ela estava lá arrumando o closet da mulher e tal, e chorando, porque ela desesperada com a situação do Caleb. E aí a mulher chegou para ela e falou, Flávia, o que está acontecendo? Aí ela falou, deixa eu te contar. Aí começou a contar sobre o que estava acontecendo com meu filho. Aí no meio da conversa ela falou, para. Eu vou te falar o que está acontecendo. Caleb, acontece isso, acontece isso. Foi descrevendo, ele tudo que acontecia. Ela falou, ele não tem problema psiquiátrico nenhum. O problema dele, ele tem uma contaminação. Leva Nossa. o filho dela, Wellington. O filho dela tinha tido o mesmo problema. Olha como Deus faz as Caramba. coisas. Tipo assim, do nada encontrou com a mulher, cara. Aí Deus fez as duas se encontrarem. E ela falou: você vai levar nesse infectologista, você vai fazer esse exame, e eu tenho certeza que vai acusar que ele tem essas bactérias. Ou seja, nós estávamos tratando como problema e só estava aumentando o problema, meu filho enlouquecendo e nada acontecia. Flávia pegou, no mesmo dia ligou para o infectologista, marcou, fomos lá, levamos ele, fizemos o exame, que é um mapeamento de tudo que acontece. DNA, né? Tudo, cara. Aí falou, acusou 2 bactérias alojadas no coisa. E esse exame, ele tem uma régua, se eu não me engano, a Flávia poderia falar isso melhor, mas ela chega a 260, a régua da carga de bactérias. Aí estava assim, tipo, plus, assim, não tinha nem, não dava para medir. E aí ele falou, olha, teu filho tem que começar o tratamento agora. Só que o tratamento é uma outra luta. Por quê? Porque você começa a tratar com antibióticos e o antibiótico entra no sistema, mata uma parte das bactérias, vai matando a bactéria, porque ela não morre todas assim. Faz 6 anos que o meu filho toma o antibiótico, só para você ter uma ideia. E aí, o que acontece? Quando ela morre, ela se transforma tipo numa toxina e vai se eu não me engano, pro fígado e altera todo o sistema de humor dele, tudo, uma série de coisas. Agora, graças a Deus, ele tá 100% melhor, porque esses efeitos colaterais do remédio deram uma caída. Mas a gente teve uma luta de 5 anos, pelo menos, que eram crises absurdas todos os dias. Tanto que eu tinha uns caminhões, eu tinha uma quadra de futebol com o pastor Rildo, que era nossa, tava começando uns negócios com o meu cunhado, com o Celso, tava com o ideal, né, de fazer flipping de casas e tal. Eu falei, tava bem assim, né? De parar tudo, cara. Vendi os caminhões, fiquei só com o meu. A quadra nós vendemos ali perto da pandemia. E eu fiquei com um caminhão, só o meu Só que caminhão. você trabalha. Só que aí as contas, né? Tipo assim, a gente tinha um padrão em cima de um valor
E aí misturou tudo, mas é aquela coisa, eu falava para Deus, Deus, eu posso morar debaixo da ponte, mas com ele, o meu filho curado, meu filho bem, eu não tenho problema. E Deus nos levou, né, tem levado durante esse deserto, por esse deserto. Hoje ele está bem melhor, está no final do tratamento. Se Deus quiser, em menos de um ano, ele não vai precisar tomar mais o antibiótico. Não vai ter mais a bactéria. Não vai ter mais. Uma bactéria já foi tirada, já acabou. Aí ele tem uma outra que ainda está tratando, mas ela não causa mais o efeito que causava. Tanto que ele já está no segundo ano de faculdade, vida normal, ele trabalha. E agora música, né? E agora e a coisa bacana, Wellington, que aprendeu nas crises a tocar violão sozinho. Olha. Ele é muito inteligente. Sempre foi assim, ele é focado. Quando ele foca em alguma coisa, então ele sozinho aprendeu a tocar e um dia ele começou a compor. Ele tem 8 músicas compostas. Olha. E aí, graças a Deus, tem o Gerê lá na nossa igreja, que é um produtor de música, falou assim, eu te ajudo a produzir a música. Aí produziu essa primeira, já vai pro Spotify e meteu o pau para produzir mais, entendeu? Pô, bacana. Então ele se encontrou na música, sabe? E tá feliz da vida. Tá feliz da vida. Ó, todo mundo que tá assistindo, eu peço que no final aqui vocês vai na descrição, pega esse link do Spotify e escuta, porque é muito bacana e ele vai ficar muito feliz por ver que tá todo mundo acompanhando a trajetória. Obrigado, mano. Ô Marcelo, e essa situação toda, porque a gente sempre fala, né, mas crente não vai ter problema na vida, né? E aí, como que você teve é o que eu falo assim, esse apelo com Deus, Sim. mas e sua fé, cara, durante esse período, como que você tratava isso? Não vou te enganar, não. Eu tive muitas brigas com Deus, assim, olha, brigar mesmo, sabe? Só que Deus não é um ser humano igual a gente, mimizento, que, você falou isso pra mim. Não, Deus entende, ele que nos fez. Então, teve dia mesmo de eu colocar em dúvida o amor dele para com a minha vida, assim. Eu falava, Senhor, por que eu tô passando isso? Por que a gente por que meu filho tá passando isso, cara? Tipo assim, era muito sofrimento que a gente via, e o meu medo maior é ele fazer alguma coisa com a própria vida, porque tem muito, a gente participa de grupos, né? De pessoas que têm filhos com esse problema, ou mesmo os adultos que têm o problema, e muitos se mataram. Então eu tinha muito medo de acontecer, e chegava a um ponto que eu falava assim, o próximo passo é ele fazer isso, né? Então eu tive muita... Vou falar para você, porque eu tinha uma ideia, eu sou crente, eu faço a vontade de Deus, e ele vai me abençoar. E só que a palavra de Deus fala claramente, tipo assim, você vai ter aflição, você não tá no teu lugar ainda, a gente não chegou no nosso lugar. Nesse mundo tereis aflições, mas fica tranquilo, o que a gente aprende muito lá no Legendários, fica tranquilo, você tá no percurso, você não chegou lá ainda. A hora que você chegar, você vai ver o que é, entendeu? Então, foi muito difícil, Deus provou várias vezes o amor dele por mim, mas eu nunca vou ser hipócrita de falar, não, a minha fé, não. Balançou bastante, cara. Eu costumo fazer um paralelo com a nossa vida, que muita gente, acho que é cultural, todo mundo fala assim, você tem uma paciência de Jó. Uhum. Isso não sei de onde surgiu essa frase, mas se você vê ao fundo a história de Jó, meu Deus, eu vou falar que ele abriu e falou que ele nunca blasfemou contra o espírito, mas que ele brigava muito, ele brigava. Entendia de arrancar pele com caco de telha e falando, por que isso, Deus? E a gente, eu falo que todo mundo vive aflições e muitas das vezes a pergunta é, por que isso? Por que isso? Por quê? E a gente, que você falou e é tudo para mim hoje, só vai entender no final. Só vai entender no final. Desfrute o caminho. Exatamente. Essa frase, desfrutar o caminho, a gente tem que assumir ela, porque nós vamos passar. Não adianta, então, a gente vê, às vezes, fulano tá... Cara, você vai passar.
Alguma coisa todo mundo passa. É uma promessa da palavra de Deus. Então, aprenda a desfrutar na hora da dificuldade, na hora boa, esteja grato, esteja bem, porque na hora da dificuldade você vai precisar pegar essa bagagem que você tem agora e colocá-la em prática. Você vai passar, meu irmão. Vai passar. Não adianta, não adianta. E uma coisa que eu acho interessante também é aquela questão toda assim. Quando a gente tá no meio do caos, cara, tá tudo escuro. Vamos pegar a analogia aqui, que tá no meio da selva, tudo escuro. O que é melhor? Você sair andando e se perder mais ou parar? Ah, Deus, me mostra qual que é o propósito de tudo Qual que é o isso. propósito? Era essa minha. Quando eu me acalmava, desculpa te interromper, quando eu me acalmava na minha crise, eu falava assim, Deus, qual é o propósito dessa história toda? E a outra era, Senhor, o que eu preciso aprender para eu poder atravessar esse. O que eu preciso atravessar esse deserto aqui? Não é nem por mim, é pelo meu filho. Eu falei assim, eu preciso atravessar pela minha família, tal. Eu preciso, o que eu, na minha parte, né? Então E realmente. talvez, por exemplo, igual você falou, nesse momento que tudo começou, você estava muito bem estabilizado financeiramente. Sim. E se você começasse a perder essa questão financeira, não te atingiria tanto. Não, nada. Né? Nada. Uma crise econômica? Tá bom, Beleza. amanhã Beleza. a gente sabe que as coisas vão mudar, ou eu vou trabalhar um pouco mais, né? Aí, esse não é o seu peso. Isso que eu sempre falo, como é interessante as batalhas de cada um. Sim, sim. Porque, pro outro lado, um outro pai, uma outra pessoa viraria e falasse assim, vou lhe comprar um cigarro. Deixa nas costas da esposa, não volta mais. Agora, vendo, olha só, você com muitos anos de igreja, com família estruturada, com estabilidade financeira, num país que tem, querendo ou não, já é muito mais avançado, né, do que de onde nós viemos. Sem dúvida. E eu te pergunto, cara, pra que no Legendários? Que bobeira, você não achou, não? Cara, eu não sei você, eu sei da tua história, mas, Wellington, quando eu comecei a pesquisar sobre o Legendários, eu já me apaixonei pelo negócio, cara. Tô falando sério. Lógico, no primeiro dia lá, eu queria ir embora, velho. Queria ir embora e falava, por que eu não ouvi o Malafaia? Eu falava, eu zoava. Por que eu não ouvi o Malafaia? Eu falava pro pessoal. Mas o que aconteceu? A Luciana e o Celso foram para a Flórida num congresso de empresários, junto com Humberto, Flávia, Wesley e Pauline. Eles foram para isso lá, que era um negócio para empresários e tal. E ali eles receberam o convite para ir para o Legendários, né? Lá em Orlando. Aí eu conversando com ela, converso muito com a minha irmã, ela falou, Marcelo, o Celso está indo no Legendários. Falei, o que é Legendários? Aí eu já pensei que era um negócio de coaching, alguma coisa assim. Eu falei, não sei o que. Aí eu falei, Lu, sério? E ele tava com um problema no joelho, o Celso tinha um problema no joelho. Eu falei, sério que vai deixar o cara... Não, não sei, não tem nada a ver com nada disso aqui, é uma coisa diferente e tal. Aí eu peguei, graças a Deus, pesquisei e já peguei uma entrevista do Chappie. E aí ele começou a falar sobre a questão da gente reconquistar, a igreja ajudar o homem a reconquistar a masculinidade, o papel dele dentro da sociedade e tal. Cara, aquilo ali já veio de encontro que eu pensava, Wellington, porque eu falava muito com o pastor Juscelio, que a gente tinha rede de homens antes da nossa igreja, que ninguém ia, né? Inclusive eu. E eu sempre falava pro Juscelio, você tem que bater nisso, cara. O Juscelio também trabalha com caminhão, a gente conversa às vezes 2 horas no telefone. Eu falei, cara, você tem que bater nisso, cara. O homem tá perdendo. Você consegue enxergar você que é mais antenado, Wellington, se você pegar da década de 80, 90 ali, todos esses programas de televisão americanos, essas sitcoms aí, o que é? O cara é um retardado mental, o homem, os filhos são tudo bagunçado e a mulher é a centrada. Por que a mulher é a centrada? Porque é o instinto dela. Se o homem não fizer,
ela vai fazer, cara. Ela vai fazer o negócio acontecer. Só que isso não é o papel dela. E um dia ela cansa. Um dia, né? E eu falava assim, o homem está cada dia mais colocado de lado. Não que eu tô falando assim, ele precisa crer. Não, ele precisa assumir o que a gente aprende, que fala tanto lá, né? De você assumir suas culpas, de você assumir a bronca. A primeira bronca e a culpa sou eu que assumo, não é a minha mulher. Isso. Aí ela vem me ajudar. Entendeu? Ela é minha ajudadora, mas a bronca quem segura sou eu, a primeira. Seja ela qual for dentro da tua família. Eu falei, e aí eu vi e ele falando numa simplicidade. Eu já falei, eu quero ir nesse negócio, cara. Então eu nunca tive. Aí chega o Wesley, Celso e o Humberto, assim, impactadíssimos. O Celso, você viu o testemunho do Celso lá naquela rede lá? Eu sabia mais ou menos do drama que o Celso estava vivendo, não tão profundamente, mas o meu cunhado, ele mudou muito, cara. Sabe esse negócio de olho brilhar, que todo mundo fala? Sim, sim. E fora que o zóio dele é azul, né? Que a gente brinca. Eu Você falei sabe assim, que ele é o melhor abraço. melhor abraço. Não, esse abraço do meu cunhado é famoso, né? E o Celso mudou demais, cara. Assim, ele ligar pra mim ali, a gente chorar no telefone, cara. Assim, ele falando e impactado e tal. E a gente saber tudo que ele estava vivendo. Eu falei, eu preciso nesse negócio. E eu acho que o Legendários, como a gente sabe disso, as críticas que a gente vê na internet, precisa para ser homem, precisa ir no Legendários. Para ser. Ninguém falou isso, nunca ninguém falou isso daí. Mas a gente sabe que é uma ferramenta tremenda para fazer com que o homem volte ao que ele era, para que ele tire essa carga das costas da mulher. Nós precisamos assumir, tipo assim, a maneira com que Deus tem usado o Wesley é tremendo. Tipo assim, eu vi o Wesley chegar na igreja, cara. Sabe que agora ele tem uma patente, né? Pastor Wesley. Pastor. Mas ele não adianta. Mas Ele tem um chamado, não adianta, tá? É latente isso daí, o chamado dele. E eu tipo assim, cara, eu tô uma alegria de ver o Wesley do jeito que ele tá, porque eu vi, o dia que o Wesley chegou na nossa igreja, nós estávamos fazendo uma rede de jovens lá na Kearney Avenue. Nós alugamos um basement da Igreja Batista e ele chegou junto com outro rapaz, que é sócio dele e tal. Cara, eu lembro, e eu acompanhei o crescimento dele, sabe? Desde o começo, ele na questão do trabalho, a questão dele dentro da igreja e tal, e ver do jeito que ele tá hoje, cara. Falar o que desse movimento, não? Falar o que desse movimento, cara? Eu brinco com o Wesley que ele estava me contando aqui que antes ele não conversava com ninguém, não dava muita atenção. Aí eu virei para ele e falei com ele assim, mas com a família sim, né? Ele falava, ele fez uma cara de assustar, falei, pô, nem com a família. Não, eu acho engraçado, porque ele tem uma impressão dele mesmo. O cara sempre foi um cara doce, cara, tranquilo. Não tem esse negócio de que eu era bravo. Só se ele fosse com os funcionários dele e tal. Mas entre nós na igreja, nada. Sempre extremamente gentil, educado, pronto para ajudar, cara. O Wesley é um cara assim, tipo, você falava assim, cara, tô precisando. Isso que a gente tava falando, tinha um rapaz que estava passando uma situação difícil na nossa igreja. Até depois faleceu, tal, a gente precisava, a viúva precisava ajudar a viúva, né? E tal, cara, ele assumiu a parada, graças a Deus, né? E sempre pronto para ajudar, entendeu? Humberto, mesma coisa, do jeito que o Humberto voltou. Celso, nem digo, Celso fala, tipo assim, meu Deus, o que o Celso. Se tiver hoje um legendário na Índia, ele vai lá trabalhar, ele não tem problema, entendeu? Então cara, o fruto tá aí. Mas e você, Marcelo? O que você foi? Você foi buscar alguma coisa? Você tinha em mente você tinha um objetivo? Tinha porque eu tenho na minha cabeça o seguinte: se eu identificar que é algo de Deus, cara, eu vou querer. Eu sou meio egoísta, assim. Você tá ganhando, eu quero também. Lógico, vai transbordar, respinga em mim. Vamos para África, para África, vamos para quero. Se eu tiver condição, eu vou. E quando eu fui para lá, que eu preciso, eu falei até um pouquinho lá na igreja, no testemunho, minha vida é o seguinte, eu estava numa situação antes da situação do meu filho tranquila, e aí daqui a pouco eu fiquei numa situação extremamente apertada financeiramente,
assim, até hoje eu tenho minhas contas ali certinho, graças a Deus, tudo certinho, mas assim, não tenho, tá sobrando. E eu sempre esperando alguma coisa de Deus. Deus, abre uma porta. Eu acordo 3 horas da manhã, pego o meu caminhão às 4, eu trabalho até as 4 da tarde, todo dia, 12 horas. Hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava há 15 anos atrás, velho. Então era sempre assim, Senhor, abre uma porta. Assim, e chegava e reclamava, velho, o dia inteiro. Sabe? O dia inteiro. Apesar de ter um trabalho abençoado, que paga todas as minhas contas, reclamando, cara. Chegava em casa, às vezes eu falava, gente, ó, deixa quieto, quero ficar quieto. E ela, pô, eu tenho uma caverna, tinha um basement, ficava lá no escuro e reclamando. Tipo assim, por que que tá acontecendo isso? Por que que as coisas não andam, tal? E eu falei, Deus, ou o Senhor me traz a alegria novamente no dia a dia, de eu entender o que está acontecendo na minha vida, ou o Senhor me abençoa, mas eu queria alcançar alguma coisa. E eu fui no Legendário justamente nisso, e no caminho o tempo inteiro. Não no primeiro dia, né? Não vou ser hipócrita, não. Mas o primeiro dia não foi, mas a partir da primeira ministração nossa lá, Deus falou muito sério. Ele falou, cara, para de reclamar. Você sabe que para de reclamar. Você tá no percurso, meu irmão. Sabe por que você não chegou ainda? Porque eu não acho que é a hora. Você é meu filho só a hora que você recebe, ou você. E foi, cara. E foi. Teve outras coisas que eu tive que me acertar naquela administração do Rio, a primeira, que Deus falou muito ali, mas isso aí já é uma coisa mais particular minha. Mas tinha muitas áreas que Deus falou muito sério comigo ali. Assim, não de ouvir a voz, mas de você realmente sentir que Deus, exatamente, tipo assim, a voz falando o que você devia fazer. Hoje, Wellington, não é hipocrisia, eu saio de casa de manhã, depois do Legendários, feliz. Feliz. Você Assim, sabe que você tá no grato a Deus. percurso. Eu tô num percurso, eu não cheguei no final, cara. Sabe? Feliz. Eu tô num percurso, chego, estaciono o meu caminhão no final, agradeço a Deus, falo, Deus, obrigado pelo que eu tenho. Olha a família que Deus me deu, olha onde meu filho está, onde ele está. Quantos filhos que tem esse problema que chega e pum, me mete uma bala na cabeça. Meu filho está feliz, tá compondo, tá criando, entendeu? E eu não conseguia ver essas coisas, cara. Apesar de ouvir. É incrível, né? Porque não tem novidade no que a gente ouve lá. O pastor Marcelo pregou tudo que Sim. prega tudo que está no Legendários todo domingo. É até uma sacanagem falar, agora, né? Mas só que a gente precisa, às vezes, passar num momento. Eu até usei essa frase para um amigo meu. Falei assim para ele: você sabe o que é 210 homens tá com o único intuito de ouvir a voz de Deus? Tirar 72 horas para ouvir a voz de Deus? Sim. Acha que Deus não vai falar, meu irmão? É. Falei para ele, eu falo assim. Então, eu acho que é tão poderoso isso daí, porque é o mesmo princípio de Paulo, né? Você viu quando Paulo caiu do cavalo ali? Deus separou ele 3 dias, Sim. porque eu preciso que você se concentre naquilo que eu quero para a tua vida, né? E aí Paulo Vai ficou lá, entender meu cego, propósito. você vai entender. Aí colocou Ananias, que era um cara, Ananias, que era um cara não culto, e ficou ouvindo, Ananias ficou falando na orelha de um cara extremamente culto, top em tudo, que era Paulo, mas para que ele tomasse uma posição na vida dele. Para ele ver que aquilo ali não vinha daquela pessoa. Entendeu? Aí Paulo depois virou o quê? Maior de todos os apóstolos. Ninguém falou de Jesus tanto como Paulo falou. Então, a gente realmente tem algo poderoso nesse princípio de você tirar 3 dias. Não estou falando números tal, não. Mas você tirar um tempo e para um único objetivo. Todo mundo, até o pessoal que estava reclamando, o objetivo do cara era ouvir a Deus. Não era? Sim. Era ouvir Deus, cara. Ô, Marcelo, eu falo com você que eu fui pro Legendários. Hoje eu estava fazendo essa reflexão. Na verdade, eu vi um vídeo que é engraçado, né? Porque, cara, eu nunca vou me eximir de quem eu era. Sim. Porque eu acho que a gente só vê a transformação quando você fala assim, não, eu era o crítico, Sim. eu era o cara que batia e sabia do que eu estava falando, que eu usava a Bíblia como meu escudo, né? Só que hoje, vendo um vídeo, eu comentei esse vídeo e falei, cara, eu fui
aquele bravão, falando assim, Deus, eu preciso da sua misericórdia. Sim. No entorno, dentro de você, você sabe que você é um miserável. Você sabe que você não é capaz de fazer nada. Mas aí você vai falando. Aí é o que você fala. No meu. Poxa, eu só apanhei, cara, do tempo todo ali. Aí eu falava, não é pra isso que eu vim, não. Eu vim buscar outra coisa. Você não quer falar comigo? Então vambora. E eu falei, vambora hoje mesmo. Eu, sinceramente, aquela primeira noite, não sei se você lembra que a gente cruzou com uma rua, uma rodovia grande. A Flávia passasse ali, eu tinha ido embora, cara. Eu falo sério, na hora. Eu falo, o que eu vou ficar fazendo aqui, meu? Se eu tivesse condições de chamar um Uber, eu tinha ido embora. Porque é isso. Mas agora, a gente, né, voltando de lá, Marcelo, o que você acha que a gente... Qual que é o caminho que você acha que isso que já está tomando? Vamos começar, né, do nosso meio. Sim. Você já parou para pensar nisso? O nosso meio, eu conversando com algumas pessoas da época que a gente, nos nossos encontros, o Célio, que é teu líder de célula, converso bastante com o Célio. A gente tem sentindo o mesmo espírito, cara, daquela época. A gente respirava a obra. Era... todo dia a gente tinha alguma coisa lá. E as outras coisas eram secundárias à nossa vida e elas iam se encaixando. Quando a gente se fechou um pouquinho, quando a gente fechou na nossa família, a gente parou de fazer o que tinha que fazer, né? Inclusive eu, principalmente, e os problemas aumentaram, só aumentaram meus problemas. Só que o que eu vejo hoje na igreja, tipo assim, é isso que o pastor Marcelo fala. A mulher, quando ela converte, ela se converte, ela é séria e tal. O homem, quando se converte, pelo princípio do sacerdócio, ele carrega todo mundo, ele arrasta todo mundo, né? Então, a nossa igreja está tomando esse corpo, né? Os homens estão tomando a frente, não a frente das mulheres. As mulheres têm o espaço delas e elas sempre vão fazer. Elas sempre vão fazer. Mas o homem está tomando a frente daquilo que ele tinha que ter tomado. Sim. Sabe, a rede dos homens, para mim, vai bombar cada dia mais. O dia que nós não tivermos, que acredito que até o final do ano, começo do ano que vem, a limitação de local, meu irmão, o negócio vai... Vamos encontrar todo dia, a verdade é essa. Vai bombar e vai ter todo dia, vai ter alguma coisa. A nossa igreja, bichão, vai bombar. Vai bombar. E você vê essa transformação acontecendo em outros lugares? Vejo. Você está acompanhando? Eu tive uma conversa com ela sobre isso. Se o pessoal não inventar, tipo assim, pega o Legendários, não inventa, cara. Tá pronto. Tá pronto, cara. Porque você sabe como o brasileiro sim. né? Quando a gente tinha da questão da visão celular, era tão simples o negócio. Olha só uma experiência que eu tive. Eu fui num congresso em Miami com o pastor Marcelo, foi a igreja toda. Nós fomos num congresso da visão celular, onde o César Castellanos, que foi o homem que Deus passou a visão, ministrou, fez todas as coisas. Aí estavam pastores do Brasil todo, aquela coisa toda. Aí eu saí de Miami e fui para Orlando. Né? Fui para Disney com a Flávia e a gente foi com duas discípulas da Flávia da época da célula dela. E eu tava lá uma hora lá numa fila, não tinha filho na época, não, a gente estava numa fila, eu olho numa parada assim, o César Castellanos e a família, cara. Olha só, parada assim. Aí eu falei, Flávia, aquele não é o César Castellanos e a Cláudia, a esposa dele? Ela falou, é. Aí eu falei, cara, eu vou lá falar com ele. Ela falou, Marcelo, pô, ele tá de férias, acabou de vir num congresso e tal. Falei, cara, eu só vou fazer uma pergunta para ele. Aí peguei e fui lá. Eu falei, tudo bem, pastor? Ele olhou para mim assim, falei, desculpa atrapalhar tuas férias, só que eu tava no congresso que o senhor tava ministrando e tal. Eu falei, me define a visão celular. Ele falou em espanhol, né? Falou, irmão, pega 12 pessoas, passa o coração de Jesus para essas 12 pessoas e ensina elas a buscarem 12. Só isso. Eu falei, e encontro? Ele falou, encontra uma ferramenta para ajudar essas pessoas. Só.
Não tem mais nada disso. E os legendários é a mesma coisa, só que tem esses pastores cheios de ideia, daqui a pouco os caras estão fazendo os gladiadores do futuro, e aí começa a bagunçar. Sim. Mas se você manter a simplicidade do que é proposto, que é muito simples, cara, não tem nada demais no negócio, é Bíblia pura, palavras pequenas, rápidas, boas, e junto com as experiências que a gente não pode falar para não atrapalhar, mas é uma coisa tão simples Sim. e tão firme. É permanecer na simplicidade e não mudar. A visão foi dada para o Chap, cara, não atrapalha. Só replica. Replica, Só cara. replica. Replica. É. Entendeu? Isso é interessante. Na época da visão celular, eu trabalhava na Lagoinha, na sede. Uhum. E aí uma coisa só que me incomodou muito, que você tá falando aí, que é o seguinte. É dado uma coisa simples, cara. Coisa simples. O simples já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Aí começa cada um querer adicionar algo que vai trazer para ele. Assim, o maior erro que eu acho que teve da Lagoinha nessa época foi apontar um número. Uhum. Não sei se você vai lembrar, a Lagoinha queria alcançar 40 mil membros. Ah, tá. E virou uma fábrica de líderes. De líderes. E começar para multiplicar e chegar. E aí era gente doente cuidando de gente doente. Então, isso. Exatamente. Mas Exatamente. é o que a gente tá falando. Outro dia. O problema do ego, né? É. Ego e vaidade em torno ao meio já. Não, a gente estava conversando aqui sobre esse último vídeo do Silas. Uhum. E ele tem uma hora que ele fala que eu achei muito bonito. Gente, é porque tem hora que eu olho as coisas assim, eu falo assim, será que só eu que vi isso? Ele fala o seguinte, legendário são as pessoas aqui da igreja, a VEC. ADVEC, igreja dele. Legendários são o pessoal aqui da ADVEC que sobe um morro e lá tem traficante com metralhador e tal. E eles são legendários. Olha, primeiro ponto. Se eles são legendários, é porque a visão que o Silas tem dos legendários já é boa. Já é boa. Então já. Agora, não basta só falar que eles sobem o morro e evangeliza. Uhum. Já é suficiente. Falar que o morro tá cheio de gente com metralhador e tudo, é só para potencializar aquela fala ali, e crescer e falar, nós somos melhores. Cara, é só fazer o simples, né? Simples. Mas o argumento dele, como a gente estava conversando, é muito fraco, porque ele fala assim, quer dizer, ele mesmo se coloca numa situação difícil, se você ver o vídeo, né? Se analisar o vídeo, ele fala assim, quer dizer que tudo que eu falo aqui no púlpito, que nós falamos no púlpito, não vale nada. Quer dizer, agora, para você ser crente, você tem que ir no encontro. Para você virar homem, você tem que ir no Legendários. Quer dizer que não tem... Tudo que eu falo, eu sou um paspalhão naquele jeitão dele, né? Aí, tipo assim, e deixando claro, não tem nada contra o cara. Não. Politicamente, eu acho que ele faz um trabalho ótimo no Brasil e, lógico, não conheço a questão do ministério, mas esse vídeo especificamente, cara, é muito fácil. Você falar assim, para assim, tá bom, então, pastor. Então, não escreva livros. Não escreva livros, porque a tua palavra do púlpito é suficiente. Não faça congressos, que a tua palavra já é suficiente. Acabe com todos os departamentos da tua igreja, porque a tua palavra tem que ser suficiente para a mulher, para o jovem, entendeu? Porque, por que está fazendo rede dos jovens? Por quê? Porque existe uma estratégia específica para atingir o jovem. Entendeu? Tá aí, ó a nossa igreja agora, bombando lá todos 40, 50... jovens todos que não tinha nada. Porque existe uma linguagem para ele. E o Legendários é uma linguagem para o homem, que o homem precisa, cara. E que não serve para a mulher, cara. Por que não serve? Eu fico rindo porque é mais ou menos assim. Vamos encontrar, vamos fazer um encontro de homens. Tem que ter um churrasco, um futebol, se tiver videogame e tudo. Se a mulher chegar naquele lugar e falar, nossa, mas só tem futebol, churrasco, videogame. Não é pra ela. Não é pra ela. É pra ela. Em outro momento, talvez, eu até vi o Chap falando que vai ter algo pra elas. E o papel delas hoje... Se eu não me engano, tem alguma coisa, eu não sei, mas eu já ouvi
Já tá sendo... Conversas, assim, que é alguma coisa ligada para mulher, tem, tipo, tops que ou é o pai com o filho, sabe? Umas linguagens, assim, acho muito legal. Pô, legal. Filho pequeno, sabe? Para você, a questão da paternidade, uma coisa ligada à paternidade. É muito legal a estratégia. Eu falo que outro argumento que é muito falar também. Você vai no Legendários para virar homem, você vai para virar pai e tal. Não, isso nós já somos. Agora, você vai para ver, que é o que eu falo assim. Acho que foi o Thiago que deu fez esse link que eu falei, cara, que maravilhoso. Você tá falando de Paulo aí? Uhum. Thiago, você falou isso. Thiago Legendário, não o Thiago da Bíblia, não. O Thiago. O Thiago. Que você fez o primeiro podcast Isso. com ele, eu sei quem que é. Ele virou e falou, cara, em Atos 20 ali tem uma passagem que Paulo tá pregando e era o último dia de Paulo naquela cidade. Então Paulo falou, quer saber, cara, já que é o último dia, eu vou dar uma estendida aqui na pregação. Uhum. E continua pregando. Aí, de repente, uma pessoa que estava no terceiro andar, estava sentada na janela, ela cai. Dormiu e cai. Dorme e cai. Cara, na hora que ele falou isso, eu falei, era eu, bicho. Quantos estão ali dentro da igreja e já tá dormindo? Sim. Porque você acha que a pregação de Paulo era ruim? Não. É igual a gente pode falar assim, eu sou bem baba-ovo do pastor Marcelo, mas a pregação do pastor Marcelo é ruim? Você tá doido. Então, só que a gente tá ali e a gente dorme. E aí veio o Legendários, o movimento, sempre lembrando que quando a gente fala o Legendário, é um movimento. Né? Não tô falando que é uma pessoa, é um grupo, é um movimento. E ele faz só o seguinte aqui, cara, acorda, te abraça e fala, acorda. Não, gente, fica tranquilo. Esse cara aqui só tava dormindo. Aí é o que eu falo, que acontece hoje na nossa igreja, acontece com todo mundo. Sim. que participou. Acorda e vai viver de novo, vai reviver o evangelho. Né? Eu acho que é o que está acontecendo com a gente hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Marcelo, e aí eu te pergunto outra coisa também, que é o seguinte, dentro do seu projeto hoje de vida, de servir, você vai para o lado social, que é o que eu tenho chamado. O meu chamado é o que arde meu coração. Mas o Legendários é algo que eu quero ajudar. Você vai servir? Vou servir nesse próximo, vou estar aí junto com o pessoal. E eu falei para o São Marcelo, para o Wesley, o Celso, o pessoal, falei, cara, se tiver que juntar lixo lá, tô lá juntando lixo. Eu quero servir, porque é um movimento que eu quero participar, sempre estar junto. Eu não tenho a disponibilidade que o pessoal tem, né? Por causa da questão do meu trabalho, mas assim, toda vez que eu puder estar junto, eu vou estar junto. Mas é muito importante, é o que eu falo, cada um. A gente estava conversando essa semana lá na célula, até o Wesley estava falando isso mesmo. Cada um, Deus prepara para uma coisa. Sim. Só vai funcionar se todos estiverem juntos. Claro. Né? Aquela engrenagem menorzinha, ela impulsiona até a grande funcionar. E você viu o tanto de trabalho que tem ali, né? Meu Deus do céu. Por eu ter a cabeça nessa parte de organização, né? Sempre ajudei o pastor Marcelo nos encontros, auxiliava ele nos congressos, todos os eventos eu estava junto com ele sempre. Mas, e aí eu ficava tentando entender aquela dinâmica. Cara, é um negócio muito grande, muito trabalhoso. Sim. Então, realmente, todo mundo que passou tem que ter esse compromisso de estar ajudando, entendeu? Vamos abordar mais um assunto polêmico, eu estou gostando disso. Vai lá. E o valor que você pagou? Justifica? Eu falei também, não sei se para quem que eu falei. Para pensar em tudo que tem que ser alugado naquele local. Para pensar. Fecha a conta. Não fecha, né? Mas... Fecha a conta. Vamos. Eu perguntei para o pastor Marcelo. Falei, pastor, e a questão da grana, cara? Como que é o negócio ali? Ele falou, cara, não tenho nenhuma ideia. O que acontece? Tipo assim, o que eu sei é que todo o dinheiro das inscrições vai para Global
E aí, tipo, tem uma pessoa que está responsável para alugar o local, e todas as locações que são feitas ali, que é muita coisa, e aí, tipo assim, o dinheiro sai de lá, ou o cara tem um cartão de crédito e tal, mas a conta não fecha, cara. Na minha cabeça não fecha. Tipo assim, eu acho a inscrição, nós pagamos o quê? 370, né? $370, a inscrição, o aluguel dos ônibus, o aluguel das coisas que tem lá. Sim. Não fecha. O local, o local, o espaço. quer dizer, então, sei lá, eu acho um valor baixo pelo. Não, se eu for falar da questão espiritual, é ridículo. Isso. Eu pagaria muito mais para ter essa experiência. Mas eu tô querendo colocando na prática, valor prático, tá? Sim. Por causa que eu consigo, a minha cabeça funciona assim, tipo assim, peraí, os caras pagaram isso aqui, eles alugaram isso aqui. E olha isso aqui, tal. Então, não fecha essa conta, cara. No nosso caso, pouco dinheiro. No nosso top, eu não sei se... Isso deve acontecer muito, mas... Porque uma característica minha, Marcelo, que eu acho assim, que eu quero, dentro dos limites, ir melhorando ou mudando, é o seguinte... Você tá novo ainda. Vai dar tempo. Eu fico observando o que está acontecendo em volta com as pessoas que estão ali e... Não sei se você percebeu. Você viu o tanto que o cara da canoagem ficou impactado? Sim, todo mundo fica. Cara, aquilo ali eu olhava e falava assim... Todo mundo fica. Esse cara é ímpio, né? Vamos falar assim, ele não teve... Talvez já teve algum contato, alguém que evangelizou, tudo, mas você vê que ele é um cara que... Ele não sabia o que estava acontecendo, até porque nós fomos pioneiros daquele circuito. Então, só que de repente o cara viu 200 homens, 200 não, 300, porque tinha equipe tinha ali. Toda a equipe, tinha mais de 100 homens trabalhando. Mais 300 homens no negócio dele, ajudando ele a pegar os barcos, sem confusão, tudo. No final, o cara já tava gritando. E eu tenho certeza que quando nós saímos daquele local dele, o lugar ficou mais limpo do que quando a gente chegou. Então ele isso que eu fiquei pensando, cara, o impacto que o movimento faz hoje. Sim. E eu vi algumas pessoas também com a pet de furacão, né, que ajudaram foram servir. E eu fico imaginando, cara, isso pode causar vai fazer um barulho muito grande. E talvez seja isso. Talvez não, né? É isso que faz ser tão combatível. Sim, o inimigo vai fazer de tudo para bagunçar. Que uma coisa que o diabo sabe, Wellington, é a questão, tipo assim, um homem sem uma missão, ele é um porqueira, cara. Você sabe disso. É um cara que, só desculpa a palavra, né? Mas é um cara que busca confusão para a vida dele, para a família e tal. Então, o homem precisa de uma missão. Todo homem precisa de uma missão. Você, como eu, tem essa queda da questão da parte social, de fazer missões. Tipo assim, a gente chega num local onde o pessoal fala, pô, tipo, o cara quer ir pra Cancún ou quer pra... Eu quero pra África, bicho. Cara, não é hipocrisia. Às vezes a minha esposa até brinca, tá? Tipo assim, não. Eu falei, é férias pra mim, Flávio. Ir pra lá é férias pra mim. Então, eu posso... Eu vou falar assim, quem vai selar essa fala minha de eu quero ir pra África, que há mais de 2 anos eu tento convencer minhas meninas no Brasil de irem pra África comigo. Porque é mais ou menos assim. Cara, por maior dificuldade... Eu não consigo imaginar isso, Marcelo. Sim. Por maior dificuldade que nós já passamos na vida. Você consegue comparar com o pessoal da África? Não tem. Então, eu falo assim... Você não precisa ir longe, né? Tá no sertão do Brasil. Sim. Você vai dificuldade. Mas, de qualquer forma... O que a gente estava falando, eu posso falar isso muito de mim, que, cara, eu já vivi, acho que uma vida muito religiosa. Sim. Já vivi muitas experiências boas com Deus, mas quando eu vejo uma pessoa na miséria, toca, né? Glorificando e adorando, eu olho aquilo ali, eu falo, cara, eu conheço a Deus, mas aqueles caras ali, eles vivem uma essência que eu quero. Aí é o que você falou. Cara, eu quero ir lá. Eu quero ir lá, porque vai que de repente o negócio vem pro meu lado e eu
Sinto o que eles caras estão sentindo. Que é isso que eu tô indo buscar. Sim. Quero sentir. Eu quero sentir e eu sempre falo isso. A gente tem que andar perto de taças que transbordam, que cai na gente. Sim, sim. Que à medida que ele está transbordando, Você tá ali você perto. tá ali, você vai pegar a bênção também. E essa é uma realidade. E eu quero passar isso para minha família, sabe? É um objetivo que eu tenho. Eu tenho dois filhos, tenho uma filha no Brasil também. E eu gostaria muito que a gente tivesse familiarmente, assim, sabe, algo anual a gente fazendo isso. Minha esposa também ter essa experiência, porque a Flávia é o seguinte, tudo que ela põe a mão e ela decide fazer, entendeu? Ela sai derrubando tudo e ela faz o negócio acontecer. Experiência com meu filho mesmo, tipo, a Flávia praticamente passou 3 anos dormindo do lado do meu filho, porque ele precisava dormir e ela ficava monitorando o sono dele. Você vê o naipe da pessoa, da raça da pessoa. Então, a rede dos jovens, ela tomou para si a rede dos jovens junto com o Rafa, junto com a Pauline, junto com a Raquel, várias pessoas ali, e o negócio está acontecendo, ela faz acontecer. Então eu sei que a gente chegando ali na África, ali em família, meu filho, Joshua, o mais novo, é um moleque assim, extremamente brilhante, cara. Tipo assim, Deus jogou uma gotinha de brilhantismo, tudo que o menino coloca a mão, cara. Desde o futebol, tudo, cara, tudo ele é brilhante em tudo. Caleb, mesma coisa, a raça, determinação. Então eu sei que eu posso, com a minha família, fazer muita coisa na questão de missões, né? E ajudar a igreja, auxiliar a igreja. Claro. Entendeu? E voltando na questão o homem precisa da missão, quando a família entende dentro da igreja a missão que ela pode fazer, quando você se coloca. É igual o negócio dos encontros, né? O pastor Marcelo, ele jogou uma palavra no ar, assim que eu era um cara super organizado. Olha, então, eu nunca fui organizado na minha vida. Meu pai era muito organizado. Minhas irmãs, eu tenho uma irmã do Brasil, Aninha, a Luciana, são pessoas inteligentíssimas, as duas, extremamente organizadas, centradas. Eu era avacalhado, cara. O cara mais avacalhado que você pode imaginar. Só que quando eu cheguei, ele jogou uma palavra no ar. Marcelo Extrema é organizado, ele vai ajudar nos encontros, aí eu assumi aquilo ali, entendeu? Então, é aquela coisa. E aí, daqui a pouco, as coisas começaram a dar certo, eu falei assim, cara, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou organizado. Eu sou organizado. E hoje eu sou extremamente organizado, mas por culpa do pastor Marcelo, não foi eu. Olha. Não fui eu, porque ele jogou essa palavra. Né? Se você falasse pro meu pai morreu em 95, mas se você chegasse pro meu pai e falar, o Marcelo é organizado, ele ia chorar na tua cara, porque ele era um cara extremamente organizado, super capaz, então, e ele me achava extremamente avacalhado, e era mesmo, né? Então, por que eu tô falando nisso? Porque a família, quando uma família participa de uma missão e ela vê que ela é capaz de fazer, ela não para, cara. Entendeu? Ela vai. Hoje a gente vai fazer da África. Você vai ver como a gente vai voltar da África, cara. Isso que você falou da questão de unir uma coisa com a outra é extremamente interessante. Não para essa primeira que a gente já começou. Sim. Mas, cara, não vai ter limite para nós. E a palavra de Deus é clara. Busca meu reino. Eu quero chegar nesse ponto, cara. Tipo assim, é bom que tá gravado. Eu quero chegar no ponto que eu vou estar buscando tanto o reino de Deus, de estar fazendo a obra dele. Não preciso ser pastor, não preciso ser nada, cara. Não me dê título. Não me dê título. Me prende na gaiola, não. Não faz diferença para mim título, nenhum. Entendeu? Eu vou ser o obreiro, ou sei lá, o missionário. Eu não vou parar. Eu quero chegar num ponto que eu esteja tão envolvido que eu vou falar assim, eu não tenho tempo para dirigir caminhão e Deus vai estar fazendo alguma coisa, não sei quem vai fazer, mas a palavra de Deus fala, busca meu reino primeiro, busca qual é a necessidade do teu pastor, qual é a necessidade da tua igreja, o que precisa ser feito, vai atrás dessas coisas, qual é a necessidade do próximo que está do teu lado, que a gente conversou, estão precisando, eu quero estar ali. E aí as tuas coisas, que você vai olhar e falar, pô, resolveu. Porque eu tô aqui, entendeu? No centro da vontade. No centro da vontade de Deus. É isso aí. Isso é... Ô, Marcelo, eu falo que, cara, a gente não pode deixar isso apagar de jeito nenhum. Uhum. E
hoje, cara, como que a gente. Que a gente pode fazer? Já teve. Não sei, é porque. Você está falando em questão de organização, eu não acho que. Eu não me considero ansioso no sentido dessa ansiedade que precisa que as coisas aconteçam, não. Uhum. Mas eu gosto muito e acho que isso me ajudou muito aqui quando eu cheguei aqui, que é projetar um prazo maior o que as coisas deveriam. Qual que é o caminho que eu tenho que passar para chegar no meu objetivo. Uhum. Então eu fico imaginando. Só que hoje, vou te falar uma realidade minha. Cara, eu já vi. Você também. Uhum. Claro, no encontro, não foi exatamente isso que a gente está vivendo hoje? Sim. O que você aprendeu depois do encontro Uhum. que a gente não pode deixar acontecer agora? Para isso não acontecer. Não, porque aprendi isso é bonito demais. Aprendi na 4ª série e não esqueci nunca mais. Por que existe a história? Uhum. A professora perguntou isso e várias pessoas responderam e tudo. E depois ela falou: não, todo mundo está certo, cada um deu sua ideia, mas eu vou te dar o conceito correto da história. A história existe hoje para a gente não cometer os erros do passado. Sim. E é isso, cara. Eu fico olhando assim, cara, pô, isso é muito bom. Esse projeto é um dos motivos que eu falo assim, em algum momento da sua vida você vai se assistir lá falando, Sim. cara, eu quero isso. Uhum. Aí você vai falar, poxa, eu prometi, eu vou fazer. Sim. E isso, mas o que a gente pode fazer como corpo para isso não acontecer? A rotina não pode voltar na nossa vida, a rotina que nós tínhamos. E a gente tem uma tendência humana de voltar para a rotina, né? O que eu vejo assim, tipo, é nos envolver o tempo inteiro. Esse teu projeto aqui, eu não tinha ideia do que era, assim, pô, eu cheguei aqui, cara, um negócio extremamente profissional, e eu tenho certeza, bichão, tipo, eu vou encher os tubos de toda a galera que eu puder, vai lá, porque eu tenho certeza que isso aqui vai bombar, porque é que a gente fala, né, que os testemunhos são o alimento do legendário, né? Nós precisamos estar ouvindo isso semanalmente. Isso aqui tem que ser, cara, você vai ter que fazer isso pelo menos, sei lá, 3 vezes por semana, Sim. no mínimo, porque são esses testemunhos que vão. E você falou, tá gravado, cara. Isso que eu tô falando aqui tá gravado. Então, se um dia eu olhar assim e falar assim, puxa, eu falei aquilo ali, eu não posso parar. E eu parei. Tipo assim, nós fazíamos um encontro por semana, por mês. Só que nós era tipo assim, um mês antes do encontro era a vigília todo sábado. Nós estávamos todo sábado lá pagando o preço. E aí a nossa equipe era o Wesley era da equipe, a nossa equipe ela funcionava que nem um relógio, assim, sabe? Era uma benção a nossa equipe. Mas chegou um ponto que o negócio foi minguando, daqui a pouco ficou 6 meses, daqui a pouco nasce um filho, nasce o outro, daqui a pouco entrega. Não pode, cara. A gente tem que manter a chama acesa. Se for o legendário um dia tiver 10 pessoas, vamos fazer com excelência, mas vamos manter a chama acesa. E isso aqui eu acho que é uma ferramenta tremenda por causa dos testemunhos. Sim. Se você se vê no testemunho do outro, você revive aquilo que você. No caminho, eu quero voltar. Uma coisa que você falou, acho que no telefone você falou, eu queria voltar lá pra gente fazer o. Sim. Cara, eu tenho tantas ideias, tantas lembranças de lugares que Deus falou comigo no caminho, cara, que eu queria passar. Cara, isso. Sabe? Isso. Sabe, eu queria passar naquele percurso, porque eu sei, ó, aqui Deus falou isso aqui, sabe? E isso vai me dar muita força para nós temos que fazer isso. Vamos fazer isso. Porque hoje, quando eu olho para trás, isso é o problema, que eu não sei se é assim não, mas, cara, hoje eu tenho um orgulho do tanto que eu apanhei, cara. Sabe por quê? Porque eu falava assim, eu consegui tirar aprendizados ali. Sim, no sentido de, pô, podia ter aproveitado muito mais. Deus podia ter falado muito mais. Bastava eu falar assim, fala. Eu ficar quietinho no primeiro dia, cara. Se eu pudesse voltar atrás, tinha ficado quieto. Calado.
Não, é só fazer isso aqui, só obedecer, só desfrutar o caminho, vamos desfrutar o caminho. Você chegou a brigar com alguém lá, estourar com alguém? Você tá doido? Eu estourei 2 vezes, cara, que eu não imagino. E eu fui com a cabeça minha trabalhada. Que os caras vão trabalhar no teu emocional. Então, cara, eu assim, não, pode fazer o que for, pode me dar um tapa na minha cara que eu não vou estourar. Bicho. Não precisou Não precisou nada, cara. A primeira coisa lá, quando a gente chegou, quando a gente sai do ônibus, quando a gente chega e faz aquela. Ali eu já estourei. Ali o Marcelo apareceu. Igual o pastor Marcelo fala, quer dizer, não é que você, te levaram pra você. Não. Quando na pressão que o suco aparece. Então o suco do Marcelo apareceu ali. Estourei ali, estourei na outra parte lá da pé da lama ali, com outro rapaz. Eu falo assim, tipo, meu Deus do céu. Cara, eu tive uma experiência, essa que eu estourei muitas vezes. Mas, assim... Você já foi estourado pra lá, né? Provavelmente, eu acho que foi muito bom. Mas aí, fizemos aquela primeira reunião e decide o líder do grupo. Sim. Wesley foi lá, apontou o líder. Ótimo. Eu não tenho... Cara, eu não tenho problema com liderança mesmo. Sim. Se qualquer pessoa que virar e falar assim, vamos obedecer o Marcelo. Não tem problema. Eu vou obedecer o Marcelo. Eu só preciso de uma coisa do Marcelo. Que ele tenha a postura de líder. Sim. Ele tem que... Cara, vamos pular no buraco. Ele tá convicto que o buraco... Vamos pular no buraco, a gente pula lá. Você pula também, né? E o líder pula atrás. Aí, num momento, o líder estava muito indeciso. E a família, cada um dava um palpite, tinha uma voz que era mais aguerrida. E eu com minhas situações, todo mundo nervoso e tal, ele ficava assim, para e anda. Eu virei pro meu líder e falei, cara, você é o líder, você que tem que tomar. Você dá a chamada do cara. Aí o cara, que é aquela coisa, todo mundo tava à flor da pele, então na hora que ele empolgou, eu também empolguei. Cara, 2 minutos depois eu tô, meu Deus do céu, o que eu fiz, cara? Onde que eu tô? Olha o que eu tô fazendo. Aí já tinha vergonha do cara. Já não queria ficar perto do cara. Não era. É igual eu falo assim, em outra situação a gente fala, tá com medo. Não, eu tô com vergonha do cara. Eu tô com vergonha. No final, é o momento que você chega pro cara e fala, bicho, você me perdoa, porque aquilo ali. É o que você falou, aquilo ali sou eu. Sim. Só que sou eu na pior versão. Que a gente precisa trabalhar. Deus mostrou pra você, olha quem você é. Você precisa trabalhar aqui, cara. Entendeu? Hoje eu testo isso no trânsito. Por mais que a gente tenha hora. Aí tem hora que você dá uma buzinada, você puxa a buzina. Graças a Deus que aquela buzina dá uma descarregada. Mas aí você fala, cara. Eu estava vendo um vídeo que uma mulher desce do carro e começa a discutir com o carro dela anda, ela esqueceu de colocar no parque. E ela tenta segurar o carro dela bate na lateral do carro da frente e espreme a perna dela. Aí eu vejo aquilo, eu penso assim, era 1 minuto que o sinal ia abrir, ela ia embora para casa dela e o outro ia embora para casa dele. Mas e o que eu faria se eu estivesse ali? Então, agora... Aí ele fala, você precisou de ir lá no Legendários para aprender isso? Não, eu precisei de ir lá no Legendários para alguém chegar e falar, olha o espelho aqui na sua frente. Olha aqui você. Olha quem é você de verdade. Isso foi. Você tocou num negócio também, Wellington, que é a questão essa questão da submissão, muitas vezes, você não vai entender a submissão. Você vai olhar, você vai achar a pessoa que está acima de você desqualificada. É aí que entra a submissão, porque é muito fácil você seguir um cara top. É muito fácil. Tipo assim, o cara sempre é melhor que você. Então, você segue sem problema. Agora, quando às vezes você vê uma dificuldade, uma limitação da pessoa e mesmo assim você submete, aí você é servo, cara. Porque, olha, eu tive o mesmo problema, não tive de brigar com o meu capitão, mas antes de ser separado do capitão, teve aquela atividade, o nosso capitão torceu o pé,
Torceu o pé. Nossa. Aí fizeram a roda. Eu já tava falando um monte de coisa, que eu achava que eu ia ser o capitão. Eu já tava dando palpite nas coisas e tal. Aí entrou, eu acho que, se eu não me engano, foi o Jonathan mesmo, o voz mesmo, que entrou e ele parou bem na minha frente e ficou olhando na minha cara, assim, ó. Eu falei, eu vou me separar pra capitão. Né? Já estão me achando, né? Eu vou carregar essa galera aqui que você vai ver. Aí ele parou na minha frente, ficou olhando, saiu. E ele foi justamente em cima Cara que tava machucado. do cara que estava machucado, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora o que vai virar? O que vai virar esse Vão troço? perder tudo. Tal, e eu falei assim, mas aí, olha bem isso aqui que foi. O cara que estava machucado, que o Fernando, foi o nosso capitão, uma bênção, um cara assim que, meu, não podia ser outra pessoa. Hoje eu vejo. Ele ditou o ritmo para nós. Então nós fomos ali, ditou o ritmo. Na primeira noite o pastor Juscelio encheu o pé dele de bolha. Eu não vou ficar falando para não atrapalhar, né? Mas um monte de coisa aconteceu e aí deu para todo mundo caminhar, entendeu? E foi tão interessante que eu ficava preocupado sempre com ele. E você sabe aquela parte que a gente tem que carregar até o negócio lá? Beleza. Eu consegui carregar o meu negócio tranquilo, sossegado, encaixei direitinho, não estava me pesando nada, porque eu peguei bem o equilíbrio no negócio e tal, e eu fui atrás dele. Eu falei, eu vou atrás do capitão, porque ele não vai chegar. Ele tava com o pé dele tava inchado, cara, a coxa assim, tava todo bagunçado. Ele não vai conseguir chegar lá. Aí quando eu pego e tiro o peso dele, que eu falei, eu segurei o meu certinho, quando eu tiro o peso dele, ele falou, Marcelo, por favor, não deixa, eu fico até doido quando eu falo isso. Ele falou assim, Jesus carregou muito mais coisa por mim, não me tira essa experiência. Falou assim pra mim, deixa eu carregar, porque o que Jesus fez é muito mais pesado do que isso. Falei, nossa. Então a gente, tipo assim, mesmo eu sendo submisso, eu me sentia melhor que o cara. Então, tipo assim, eu não queria que o cara tivesse a experiência dele. Eu sou bonzão, eu posso ajudar ele. Mas entendeu? isso é muito louco, Marcelo. Então, a gente tem que trabalhar na submissão, cara. A gente tem que falar assim, cara, muitas vezes Deus vai colocar pessoas em cima de você, você não vai entender nada. Você vai ter que abaixar a orelha com muita coisa, e lá na frente você vai entender. Hoje eu entendo porque que o Fernando foi o capitão. Mas olha que experiência maluca, cara. É muito louco. Como que Deus trabalha a mesma coisa de diferentes formas, né? Nessa hora, posso falar que foi meu último chilique, porque não deu tempo de ter outro. Não vou fazer isso não. Não, tá demais. E pá. Aí Pra quê? fui saindo de lado, não vou fazer. Chega um racun. Você vai fazer. Você vai fazer. Eu falei, não vou não, e tal. Bíblia. Aí, cara, chegou o cara que eu sou doido pra encontrar com ele. Se você assistir esse vídeo, pô, me manda uma mensagem. Esse cara apareceu pra mim no dia, na sexta-feira de manhã. Ok. No meu primeiro grande chilique lá. E aí ele conversou e tal, saiu. Esse cara apareceu de novo nesse dia, sábado à noite. E eu olhava pra ele, ele falava, vai, cara, faz. Na hora que ele falou, eu falei, ixi, você tá aqui de novo? Eu vou fazer. Não vou nem entrar em debate, não, porque eu já debati, eu já vi que... E depois eu descobri que esse cara, a função dele parece que era ajudar na cozinha lá, preparar as coisas. E o cara tava lá pela segunda vez. Mas enfim, aí eu tô no meio do caminho, exatamente essa cena que você vivenciou com o cara, eu era o cara, chega uma voz e fala, ô Wellington, quer ajuda? Eu cheguei pro cara, sem problema nenhum que eu falo, tava nervoso, chorando, de dor, nervo, tudo. Não quer não. Aí, eu tenho uns negócios que eu tô tratando que é assim, eu respondo no ímpeto e falo, cara, pra quê? Eu tenho esse problema também. Aí eu virei e falei, pô, o cara me chamou pelo nome, eu tô aqui, ó, e tudo um segundo, né? O cara me conhece. Olho pra trás, quem quer? Celso. O Celso, cara. Meu Deus. Aí eu olhei e falei, pô, desculpa, Zé. Eu quero sim. O abraço de urso. Quero ajuda sim.
Ele foi, pegou e falou, dá um passinho para frente. Eu dei um passinho para frente, não senti mais nada. Uhum. Aí eu comecei a andar e Deus falou comigo assim, ó, o dia que você aprender a colocar o seu peso em mim, eu te aliviarei. Ó, Aí eu já tava chorando de dor, de nervoso e de de arrependimento falar, de meu tudo. Deus! Cara, incrível, né, cara? Poxa, Deus fala totalmente diferente de todas as maneiras, meu. É incrível, cara. um queria sentir, o outro fala. Você fala que tudo e Deus. tudo válido, e Isso. tudo palavra, e tudo Bíblia. Cara do céu, é incrível. Quer dizer, a tua experiência na mesma situação, completamente diferente, mas na mesma situação, e Deus falou de maneira diferente. Diferente, isso. Meu Deus. E aí você falou, eu falei, caramba, que coisa maravilhosa. Porque, igual eu falo, teve pessoas que. Você já ouviu algum testemunho de pessoas que não vivenciaram nada ali? No Legendário? É. Nenhum. Na boa, nenhum. Então, eu fico pensando assim, teve pessoas que passam pelo processo todo e, às vezes, outro dia eu ouvi alguém falar assim, e é uma verdade. Eu acho que acontece muito comigo até hoje, que a gente vai ficando tão impressionado com tudo Uhum. que acontece, acabou, tem, sei lá, 15 dias, 15 dias. né, que a gente passou. Cara, até hoje acontece. Sim. Até hoje tem um efeito colateral. Uhum. E isso é gostoso, porque toda vez que você. Igual a gente estava falando, toda vez que a gente vai lá, mesmo que na memória, você fala, eu tenho que melhorar Tem que nisso. melhorar. Isso que é o bom, né, cara? Porque eu acho que, cara, é a melhor maneira da gente ser melhor é a gente entender as nossas limitações, né? E isso que aconteceu com você, tipo, você tava bravo, tinha um porquê que você tava bravo, você tava doente, dolorido com tudo que estava acontecendo, e mesmo assim você, tipo assim, você falou assim, cara, eu preciso melhorar nessa atitude, né? Quer dizer, aí a gente vê que a gente não é tão igual. Eu me sentia muitas vezes, cara, que porcaria que eu sou, cara. Meu avô, um tremendo homem de Deus, abriu mais de 50 igrejas no Brasil todo. Meu avô era o cara que a igreja ia para um campo, começava um trabalhinho. Aí começava, juntava uma família, 10 pessoas. Meu avô era mandado para abrir a igreja, para construir a igreja. Um homem assim tremendo de Deus, dentro da simplicidade dele e tal. Meu pai, um cara, 3 faculdades, sabe? Minha mãe, uma mulher, não existe mulher mais linda e meu, carinhosa, amorosa que a minha mãe. Então eu achava assim, tipo assim, como que eu posso, cara, ser tão ruim muitas vezes, cara? Você acha que você era crítico? Eu sempre fui crítico ali, então, assim, sempre muito crítico. Mas eu aprendi de um tempo, depois, principalmente na época dos encontros, a guardar para mim o coisa, sabe? Então eu falava assim, cara, essa questão tua que a gente, tipo assim, a gente vê que a gente não é tão ruim assim, a gente pode ser melhor, a gente pode melhorar, a gente pode em tudo achar, tipo assim, peraí, eu tô vendo isso aqui, eu não sei o que é. Deixa eu pesquisar, cara, deixa eu ver. Antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu dar uma olhada e fazer algo, sabe, fazer uma. E melhorar, cara, isso é diferente. Entendeu? No caso do Legendários, eu vivi uma experiência que, assim, como o pessoal da igreja começou a passar muito, e aquilo ali foi me incomodando. Teve uma. A primeira vez que eu falei com você sobre Legendários, aquela hora que eu te chamei para ir na célula do Célio, eu nem na célula vou, né? aí você falou assim, Ih, rapaz, já passei de um monte de coisa, esse negócio de Legendários, eu fazia os encontros e tal, não precisa dessas coisas não. Isso, porque aí é onde que eu falo, cara, quando vem essa questão do Legendários, eu fico vendo assim e criticando, mas muitas das vezes, hoje, cara, essa ficha caiu em mim. Uhum. Cara, eu tava doente. Tá. Vou fazer uma analogia que é interessante, olha o tanto, e isso, olha que, tem hora que eu fico vendo as coisas assim, cara, aprendi com a vaca que você nunca tem que comer de uma vez, você rumina. Você vai ruminando. Joga fora o que é ruim e engorda aquilo. Você tá falando do seu filho, vou fazer uma analogia com ele. Quanto tempo você tratou o cara
sem saber realmente qual que era o Qual o problema. problema? Da maneira errônea. Não é? Uhum. E a vida da gente é muito assim, cara. Exato. A gente olha, poxa, pô, você olha pro. Cara, ô Marcelo, olha pra sua vida, cara. Sim. Você tinha uma família estruturada, tudo. Cara, não precisa de legendários, Não não. precisa. Na realidade, ninguém precisa. É só fazer o que a palavra manda. Mas se Cara, mas você quer dar um up? Não, eu vou falar assim, não precisa. É porque, na verdade, a gente não precisa do movimento, não. Uhum. A gente precisa desse isolamento, Existe, é verdade. tempos Precisa em sim. tempos. É. Então, Você tem razão. graças a Deus a gente vai servir. Sim. Então, em tempos, todos deveriam voltar e servir. Exatamente. Do maior para o menor, Sim. todo mundo. Sim. Só para você dar uma lembradinha e falar, cara, eu. Sim. E outra coisa, né? A gente é o ser humano em constante melhoria. Se você parar no seu egocentrismo, coisa que, poxa, coisa que eu vi lá, o ABC. Cara, o ABC, para mim, foi muito importante, porque quando o cara fala assim, autêntico, você tem que ser um homem suficiente para falar, isso aconteceu comigo. Breve, por causa do tempo, mas o C, que é Cristo, tem que ser o centro do que você for falar. Exato. Cara, eu fico vendo os vídeos na internet, porque agora eu já começo a rir. Mas quando chama um negócio de seita, qual que é o fundamento básico de uma seita? Ela não tem Cristo. Exatamente. Jesus não é o suficiente para trazer a salvação. Sim. Se você colocar qualquer outro tipo de característica para chegar à tua salvação que não seja Jesus, ela é considerada uma seita. Isso é a definição básica de seita. Né? Sem entrar em coisas que vão se fazer. Não, beleza. Não. É só isso. Só isso. Cristo não é centro. E os caras tentam, cara. Cristo. Fala, poxa. Até esse negócio de falar, chamar Jesus de 01, que isso. Gente, é procurar pelo em ovo mesmo, né, cara? É procurar pelo em ovo. Mas aí. Tudo isso que eu vejo tem toda uma linguagem militar. Entendeu? E, cara. Tem um estudo. Tem um estudo, cara. Tem uma coisa. Tem uma linguagem militar. Então, vamos. Tipo assim, o primeiro, quem é o primeiro legendário? Jesus. Então, ele é o número 1. É o 01. Entendeu? Então, aí tem crítica sobre isso. Pô, chamar Jesus de legendário, que ele é muito mais. Lógico que ele é muito, ele é Deus. Ele é o filho do Deus vivo, é tudo. Só que dentro desse instrumento, nós chamamos ele de 01, o legendário número 1. Qual que é o problema disso, gente? E às vezes me incomoda, Marcelo. Hoje eu estava respondendo uma mensagem de uma pessoa que não é cristã. E aí. Me incomoda o seguinte, às vezes, vamos falar assim, chamar Jesus de legendário é ruim, mas o cara vê um outro lá, Jesus vestido de gay, de tudo, ele não faz o mesmo barulho. Cara, que mundo louco. Não que... Você quer criticar que ele é o 01? Beleza. Cara, mas critique em todos os momentos que Jesus aparecer de outra forma. De outra forma. O problema é que você vai criticar, só vai aceitar da forma que você acha que é. E a multiforme presença do Senhor, a multiforme ação de Jesus, cara, ele age na hora que ele quiser, quando ele quiser. Você me lembrou de um caso da pessoal da crítica, né? Eu também tinha mesmo a questão teológica tua. Eu achava que sabia a Bíblia sempre. Porque a minha formação dentro da igreja era primeiro na escola pequena, de pequenininho, depois juniores, adolescentes, classe batismal. A gente era muito palavra, assim, baseado na palavra. Esse campeonato de abrir Bíblia, cara. Sempre participei, sempre gostei. Eu não achava que eu gostava. Só que quantas vidas eu tinha trazido para Jesus? Nada, né? Aí quando houve o boom da nossa igreja, o Célio, o líder da tua célula,
veio pra minha célula. Ah, tem uma história muito legal disso, viu? Vou lembrar você. Tá. Vai, continua. Aí o Célio tava na minha célula. E chegou um cara, tipo do nosso naipe, assim, que achava que era o rei da teologia. E começou a frequentar na coisa. Mas o cara era... Meu, a toda a célula eu tinha que baixar a bola do cara toda hora. Aí e ele falava, não, porque uma coisa que eu não acho correto, o cara passa pelo encontro, não dá um mês ele já está liderando célula, sem nenhuma base, que não sei o quê. E eu deixava que eu falava, e ele meio que atrapalhava a nossa situação ali, né? Aí um dia, cara, me deu uma ira, porque o Célio, cara, o Célio quando ele se converteu, era todo domingo. Ele chegava na porta e fazia assim, ó. Vi uns 5, 6 atrás dele. Ele carregava os 5, um monte de gente, cara. O Marcião, o campeão de queda de vela, mesma coisa, cara. Aí chegava no domingo, a galera atrás dele. Os caras não sabiam nada de Bíblia. Só que daí eu falei assim, bacana, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Na boa, eu sei que você manja pra caramba de Bíblia. O cara falava de sofonias, de não sei o que, Ageu. Sabe aqueles caras que dão uns endereços mais difíceis? Ageu 2:23 falava. Uma coisa assim, daí eu falei, beleza, cara. Quantas pessoas. Vamos fazer assim, o último ano, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Nenhuma. Vamos colocar nos cinco na frente de todo mundo, falando. Nos últimos 5 anos, quantas pessoas você trouxe? Nenhuma. Eu falei, tá vendo esse cara aqui, moça Pissalinha? Esse cara aqui é tipo 5, 6, todo domingo. Todo domingo ele tá trazendo, cara, ouvindo a palavra. O que vale a tua teologia, cara? O que vale esse teu conhecimento? Sabe? O que me mudou muito a minha maneira de ser, que fala que a minha teologia não vale nada, é quando eu vi esses caras fazendo, sabe? Trazendo gente para Jesus. E aí eu comecei, falei, cara, é por aí. Sabe? É isso que agrada o coração de Deus. Você quer a palavra, quando a gente faz isso, a gente se alimenta da palavra, mas a gente se alimenta e senta e fica ali, daqui a pouco a gente está com 400 quilos sentado num sofá, dando trabalho para um monte de gente que tem que carregar a gente, criticando tudo. Mas quando você pega aquela palavra e já sai fazer alguma coisa, vou para a África, vou para o Sertão, vou para Legendários, vou para a Rede dos Homens, eu vou... Pastor, o que é? O que eu posso fazer? Enche o saco do pastor Marcelo. Pastor, o que eu posso fazer, cara? Me põe alguma coisa para fazer. Hoje ele tem trabalho de arrumar lugar para todo mundo. Mas é o sonho da vida dele, cara. Era o sonho da vida dele. Então, quer dizer, agora o que tem de homem enchendo o saco dele, cara, eu quero fazer alguma coisa, se vira. E o trabalho dele agora é fazer essa galera trabalhar. Então, meu, não tem, velho, não tem. Eu acho muito interessante. Agora, só voltando um pouquinho. Cara, do assunto lá que você falou. Você sempre foi amigo do Celinho? Posso te... Cara, eu vou te falar uma coisa. Pensa num cara ruim, que eu trabalhei com ele na ponte, né? E ele vivia assim, top com a vida que ele levava, então ele vivia com os formas, assim. E ele era um cara muito arrogante, cara. Na minha visão, tá? Sim. Era extrema. E eu fui pra ponte porque meu cunhado, que era da máfia paranaense, né? Interessado na minha irmã que falou, vou trazer o cunhado pra cá. Então eu, paulista, cheguei lá de paraquedas na ponte. Então os caras não gostavam de mim. E os caras me maltratavam no trabalho. E aí, eu peguei ódio do Célio, porque a gente fez um trabalho em Upstate New York, cara, muito, muito problemático. Aí um dia eu tô lá na igreja, por incrível que pareça, eu cantava no louvor, cantei no louvor uma época, né? Tava lá cantando no louvor, eu vejo o Célio entrando na igreja. Ele contou. Aí o Célio entrando, eu falei, juro, Wellington, eu virei pra Deus e falei assim, Senhor, tem tanta igreja pros caras converter, vai trazer esse cara pra cá, velho. E o cara, tipo assim, o pastor Marcelo precisou de 15 minutos, cara, pra falar com ele, cara. E ele chorava, aceitou a Jesus. Acabou, olha como que Deus é irônico, acabou, a gente tinha a consolidação. E eu fiquei lá de bobeira, o pessoal do louvor e tal. Aí o pastor Marcelo foi com ele. Quem tinha aceitado a Jesus vai para uma salinha, que o pastor Marcelo ia passar os primeiros steps e tal. Quem que ele chama? Eu. E ele não sabia de nada. O quê? O pastor Marcelo não sabia de nada. Isso na minha cabeça. Falou, Marcelo, isso aqui é o Célio. Eu falei, eu conheço. O Célio falou, eu também conheço ele e tal. Ele falou, você vai levar ele para tua célula, você vai cuidar dele e papapá. Falei,
Obrigado. E depois, só que foi tremendo, porque o Célio, ele depois ficou doente, pegou uma pneumonia muito forte, foi parar no hospital, e aí nós fazíamos célula, o que ganhou, acho que muito o Célio, porque a gente furava o bloqueio do hospital, eu, o Flávio, a Flávia ia comigo, e mais uns 4, a gente entrava no hospital e fazia célula com ele lá dentro, do quarto dele. Olha, Sabe? Então acho que isso foi muito bacana na vida dele. E depois é isso, né, cara? O Célio nunca parou com célula, é uma bênção, a célula dele vive bombada. né? Então mas É muito bacana, ele conta né? essa história. Ele conta. Essa história. Eu falei que a gente ia pra África com você, ele falou, não, ele não gostava de mim nem a Gostava nem a pau. pau, cara. Não gostava mesmo. Mas é maluco como que Deus faz as coisas nas nossas vidas e como usa. É ferro afiando ferro. Não adianta. Porque quando ele olhava para você, ele devia pensar a mesma coisa. Mesma coisa. Só que agora ele está debaixo de uma autoridade de liderança da célula, querendo ou não, de mais tempo de igreja, você ia direcionando, e Deus vai tratando a gente de todas as formas. Dele, né? Da maneira dele. Não, isso é maravilhoso. Ótimo. Bom, Marcelo, e assim, eu queria deixar para você aí, deixa uma mensagem para as pessoas que estão. Porque acredito que existem muitas pessoas, homens principalmente, né? Sim. É ruim quando a gente fala homens principalmente, igual eu estou falando aqui, mas é interessante porque o homem, a gente vê isso lá também. A questão do homem ter essa autodefesa de não querer ajuda, de não buscar conversar com outros homens, e a gente vai se apagando, vai se isolando. Então, assim, deixa para essas pessoas o que Deus já te mostrou na sua vida, como que foi importante e o que elas devem fazer para sair desse lugar. Sim. Eu acho que a parte chave é o envolvimento, né? Se você entender o poder que tem uma missão, seja ela qual for, a missão de abrir a porta da igreja, a missão de cantar no louvor, a missão de limpar a igreja, a missão de fazer alguma coisa, muita coisa começa a acertar na tua vida. E outra coisa, isso você falou uma outra coisa, que é a questão da gente nos silenciar. O homem tem essa questão, né? Quanto mais dificuldade, mais eu me fecho no casulo. Eu sou assim também. É uma briga diária, Só que eu aprendi a abrir minha boca. Tem muito a ver com orgulho, tem muito a ver com ego. Às vezes você vai falar, para quem que eu vou falar isso? O que a pessoa vai achar que eu sou? Você acha que e você quer acelerar um processo de sair de problemas? Abre a boca. Busca uma pessoa que você confia. Lógico, você não vai ficar falando com um monte de gente mas busca uma pessoa. A gente aprende dentro do Legendários a gente não está sozinho. Tem pessoas que querem estar com você, que querem estar. Hoje eu tenho prazer. Eu não tinha muito prazer sinceramente, Wellington, eu não tinha prazer de ouvir as pessoas. Eu não tenho um chamado pastoral na minha vida. Mas e hoje as pessoas às vezes me ligam e eu tenho prazer em ouvir, né? Deixa eu ver o que está acontecendo, o que eu posso ajudar. Você não precisa ser pastor para isso. Basta você ter um companheiro. Então, as cargas a gente aprende que a gente consegue carregar se elas forem divididas, né? Então, eu acho que principal, busque uma missão para você fazer, se sinta útil em alguma coisa, se envolva, cada dia mais, se envolva. Você quer diminuir os seus problemas pessoais, familiares, se envolva na obra de Deus, seja ela o que for. Não estou falando especificamente Legendário, nada, mas se envolva e abra a boca. Qualquer que seja a dificuldade que você não consiga, às vezes você senta com você e Deus e você ora, mas às vezes Deus vai usar a boca de uma pessoa que você falou. Pelo menos comigo, eu nunca ouvi Deus falar no meu ouvido. Tem gente que ouve. Mas às vezes eu ligo para uma pessoa, começo a falar, daqui a pouco a pessoa me dá uma palavra, que eu falo assim, olha Deus falando aí. Olha Deus falando aí, entendeu? Então, abra a boca e exponha o teu problema, seja ele qual for.
Não, É. bacana, bacana. Amém. Marcelão, obrigado demais. Cara, obrigado você, um prazer, obrigado por ter me convidado, Não, cara, que isso. poxa vida, me senti muito bem com o teu convite, e eu tô muito feliz com esse projeto, cara, eu não sabia que eu vejo um potencial assim tremendo, sério mesmo, ele não Não, tô que falando bom. pra encher a tua bola não, cara, Hum, é a estrutura que você tem, e isso aqui é coisa grande, cara. Eu vou falar com o pastor Marcelo, porque vai ser o ponto alto, vai ser a entrevista do pastor eu quero, Marcelo a aqui. gente tem Mas tem muita gente que precisa passar aqui, tem muito testemunho. muita história. Material humano você não vai faltar, Sim, entendeu? E a gente precisa fazer esse negócio aqui bombar. E Tá? aí, ó, você já fica o convite estendido para quando a gente voltar da África, a gente, com vamos, certeza nós temos muita história para contar vamos de lá. contar muita história de lá. E Deus abençoe nossa viagem, Vai ser tremendo. foi assim. Marcelo, eu fico muito feliz, cara, com o cuidado que Deus teve na minha vida de me ter colocado ali hoje, perto de tantas pessoas, assim, que realmente estão, eu sei que Vivendo, vão, né? mas já estão vivendo e acrescentando muito na minha vida. E eu espero, assim, poder retribuir isso de alguma forma, né? Amém. E fica à disposição. Qualquer coisa que Joia. precisar. Não, mas nós estamos juntos, Nós não tem estamos essa. juntos. Vamos fazer muita missão junto aí, ué. Nossa, se Deus quiser. Vamos sim. Marcelo, brigadão, viu? Obrigado Ó. você. Prazer. Todo meu É e isso aí. volte sempre. Amém. É nóis. Gente, brigadão. Curta, compartilhe, comente, conte uma história. Quem conhece o Marcelo ele já conta a história. Quem passou pelo top com ele também. Deixa seus comentários aí e até a próxima. Brigadão.